Olá, eu sou a professora Cláudia Coelho Hardag, professora visitante da Unifesp, Universidade Aberta do Brasil. E essa entrevista faz parte do grupo de seminários do nosso curso TED, que é os nossos técnicos que vão desenvolver, se tornarem designers educacionais, Simone. Então, nós temos aí uma série de seminários e esse tema foi solicitado pelos alunos, porque eles lidam com essas questões dos direitos autorais e da propriedade intelectual o tempo inteiro na produção de cursos à distância, principalmente. Então, eu tenho certeza que a sua entrevista vai ser muito importante para todos os nossos alunos do TED. Para nos ajudar um pouquinho a entender essa complexidade legal, esses aspectos legais, óbvio que eu tinha que trazer uma especialista no tema, e convidamos a professora doutora Simone de Alcântara Freitas, que é professora do SENAC São Paulo, do Centro Universitário, e tem disciplinas voltadas a essas questões, as disciplinas que ela dá nos cursos de design. Eu vou ler um pouquinho aqui o currículo da professora, um mínimo currículo, porque, afinal de contas, a gente estuda tanto, tem que divulgar, professora Simone? Então, a professora, ela é doutora em multimeios pela Unicamp, fez uma pós-graduação também em arqueologia, veja que a professora é interdisciplinar, A professora é especialista em propriedade intelectual pela Universidade de Alicante, Espanha, e mestre em comunicação pela Universidade Paulista. O lado de formação do direito é pela USP, pelo Largo de São Francisco, e isso acabou levando a professora a caminhar nessa trajetória aí de se preocupar muito com a questão dos aspectos éticos e legais do uso do conhecimento, da informação e da arte para uso educacional. Professora Simone, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A professora veio nos informar e tentar esclarecer algumas dúvidas. Nós vamos trazer, inclusive, perguntas de alunos que sabem da gravação e ficaram entusiasmados e fizeram perguntas. E muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço à Universidade Aberta, na pessoa da professora Cláudia, e podemos conversar um tanto que for possível sobre esse assunto. Olha, como o assunto é longo, é um pouco extenso, nós vamos fazer uma divisão em blocos, tá, professora? Para não ficar tão cansativo. E agora, essa primeira parte da nossa entrevista, nós vamos fazer pergunta voltada mesmo a essa questão da propriedade intelectual, que é uma questão que já começa por aí, O que seria essa propriedade intelectual? As pessoas confundem um pouco o produto tangível com o intangível, que é o conhecimento, a informação. Então, essa propriedade intelectual, ela não é uma coisa tão simples assim, Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, Você poderia nos explicar um pouquinho essas diferenças? Pensando nisso como um campo, a propriedade intelectual ela abrange tanto a propriedade industrial, marcas, desenho industrial, patentes, denominação geográfica, quanto direitos autorais, que é mais aqui o nosso campo, na medida em que ele vai falar da proteção sobre as criações artísticas, literárias e científicas. Então, assim, propriedade intelectual é a partir de uma ideia inicial, de algo que o seu intelecto é capaz de produzir e que depois ele vai se apresentar de algum modo. De um livro, uma escultura, um quadro, um software. Então, tudo isso é protegido pelos direitos autorais. Então, não é só uma ideia, é mais que isso. Há um trabalho que esse autor faz e aquilo vai resultar, no final, em algum material ou em algum produto. Mas quando a gente fala produto, é até inapropriado, porque pode já confundir com um produto qualquer, que já é objeto de proteção de outra coisa. Isso não está diretamente ligado à questão de ser uma coisa inédita, o ineditismo. Isso porque, por exemplo, nós na universidade produzimos pesquisa, livros, artigos, nem tudo é tão inédito assim, mas de qualquer forma está protegido. De qualquer forma está protegido e tem uma discussão grande que se faz a respeito do tem que ser inédito, não tem que ser inédito, que assim, realmente nós temos que ter consciência que toda produção que é feita, especialmente a científica, ela é feita sempre a partir de algo anterior,
né, que alguém em algum momento estudou, pesquisou e você vai dali para frente. Então, o ineditismo, ele relativo, é né? muito relativo. Isso é exigido para outra coisa com relação ao campo lá das patentes, para que lhe dê proteção. Agora, no campo da produção autoral, inédito, praticamente... Essa altura, né, da vida não... Não tem como você fazer essa verificação. O que é importante é imaginarmos, bom, quem fez, quem teve esse trabalho, quem teve esse cuidado, né? Quem gastou ali o seu tempo naquela determinada construção.